Saudação internauta, mais um vídeo aqui. Hoje estaremos dando continuidade àquela série onde estamos analisando exatamente a Almeida Revista Corrigida, em algumas epístolas, em alguns livros do Novo Testamento. Já fizemos aí todas as palavras de Efésios que considerei e julguei que eram palavras difíceis de um leitor entender assim de primeira, né? E já fizemos também do livro de Gálatas, a carta de Paulo aos Gálatas. Agora estamos fazendo de Filipenses. Também já produzimos outros vídeos sobre essa mesma série, relacionada a outros livros do Novo Testamento, mas assim, não do livro completo. Do livro completo fizemos já de Efésios, Gálatas, e agora estamos fazendo Filipenses. O próximo vídeo nessa série será exatamente de Colossenses, tá? E aí nós temos aí algumas questões. Primeiramente eu vou fazer um rápido esclarecimento, que pode ser que alguém chegue aí e diga, você tá criticando a Bíblia corrigida, não sei o que, tal. Alguém que não assistiu toda a série, por exemplo, ele pode fazer um comentário nesse sentido. Eu sou usuário de Bíblia corrigida, a igreja que eu frequento usa a Bíblia corrigida na leitura. Então, assim, não é questão de um crítico que não gosta da Bíblia, é apenas de mostrar exatamente como que essas traduções antigas, assim, mais pesadas, mais literal às vezes, elas terminam que deixando o leitor na mão às vezes, né, sem conseguir compreender algumas coisas. Quando você pega o vídeo anterior, né, o vídeo anterior concernente ali Efésios, né, a gente viu lá que você tem palavras ali que são impossíveis, até mesmo de um leitor mediano, um leitor já de 30 anos, ele conseguir entender que palavra é aquela ali, né? Tipo chocarris, né? Só que em relação a Filipenses, aqui é bem mais tranquilo, aqui a corrigida ela tem mesmo aqueles termos já, às vezes semelhante ali da NVI e tal. Não é uma leitura tão pesada quanto em outras cartas que você tem, né? Como eu já demonstrei aqui. Entretanto, todavia, esse vídeo também ele saiu muito mais rápido também, porque hoje um irmão aqui na igreja me perguntou o que significa isso aqui. Aí mostrou uma palavra lá difícil na corrigida, porque é a Bíblia padrão da nossa igreja também, né? Assim, pelo menos que a gente ainda usa com mais frequência, no caso. Então ele perguntou o que isso aqui significa. Aí eu fui explicar para ele, isso aqui significa isso e isso. Ele até diz, é complicado entender porque a corrigida tem uma linguagem antiga. Então o que eu estou fazendo aqui não é necessariamente uma crítica, mas é alguma coisa que pouca gente consegue fazer isso aqui. Que é exatamente, olha, aqui você tem realmente umas palavras difíceis, mas você não vai jogar essa tradução fora, né, como diz, no mato. Você vai pegar e ver um dicionário, ver alguma coisa, consulta outra tradução, faça alguma coisa nesse sentido, e aí você vai ter uma compreensão melhor dessas palavras. Você vai ser exposto a uma palavra aí que você não conhecia, beleza, vai aumentar o seu vocabulário, apesar de ser palavras antigas, arcaicas, porém você vai também conhecer outras palavras, beleza, um lado positivo, tá? E aqui não se está, deixa-se claro, não se está entrando no mérito se aquela tradução é a melhor tradução do ponto de vista do grego, a tradução que é mais fiel. O objetivo aqui é saber qual tradução consegue comunicar melhor com o leitor, independentemente daquela ser a melhor ou não a tradução. Enfim, não é o mérito aqui da questão. Bom, aqui a gente vai, como eu disse, aqui em Filipenses, né, carta de Paulo aos Filipenses. Aqui é bem mais tranquilo, né? Vai ser bem mais tranquilo aqui, só tem algumas observações a fazer e pronto, a gente já passa para o próximo vídeo aí em relação a Colossenses aí. Vamos lá, aqui nós temos o título, né? E acho que você que trabalha com redes sociais deve entender que esse título também ele é muito mais midiático do que realista, né? Não é porque você tenha ali umas 10 palavras numa carta que você não entende a carta, é mais uma questão midiática mesmo, né? Aquilo que as redes sociais pedem. Um título um pouco mais chamativo, mas, entretanto, todavia, naquelas partes que as palavras difíceis aparecem, aquelas traduções, o sujeito tem realmente uma dificuldade de entendimento na carta, naquele ponto ali. Isso é uma coisa que deve ficar bem claro aí, porque pessoas me perguntam direto o que significa, e são pessoas aí com 30 anos de leitura, 20, 40, estão com razão, né? Pessoas idosas que você vai pegar uma versão dessa e dar para criança, isso é até um crime, né? Você dá uma versão um pouco mais leve para a criança ir pegando ali o entendimento das coisas, depois ela pode ler uma versão mais pesada. Vamos lá então. O título é Filipenses na corrigida, porque é difícil de entender, né? Por que é difícil entender Filipenses ali? Bom, aí nós temos aqui a primeira questão, Filipenses 1:24, diz assim, mas julgo mais necessário por amor de vós ficar na carne,
Quando você pega a palavra sarx, por exemplo, ela tem infinitos, o campo semântico dela é muito amplo no grego, né, a palavra grega, ela pode ser muitas coisas, pode ser carne, pode ser natureza pecaminosa, pode ser muitas e muitas coisas. Então, você vê no grego a palavra sarx, não quer dizer que ela significa carne, mas carne é uma das traduções possíveis. Então, Paulo está aqui diante daquela situação em que ele está diante de dois caminhos, né, numa encruzilhada ali. Ele diz, olha, eu estou apertado, porque de um lado eu quero ir estar com Cristo, né, o que de alguma forma contraria a doutrina do sono da alma, nesse ponto aqui. Ele diz, eu prefiro partir e estar com Cristo, do que, e também por outro lado, eu quero ficar. Mas aqui ele vai colocar uma adversativa, né? Mas julgo necessário, existe uma necessidade para ele ficar. Ele não vai ficar porque tanto faz como tanto fez, né? Ele vai ficar por causa de uma necessidade. É necessário exatamente que ele fique, e exatamente a razão pela qual ele vai ficar, essa necessidade, é por amor de vós. Ele vai ficar na carne. Mas quando você pega a ideia, claro que isso aqui uma pessoa que já está há muito tempo na igreja, ele vai entender carne em vários sentidos, né? A questão é o seguinte, o que significa ficar na carne? Às vezes uma igreja que prega muito sobre carne, cuidado com a carne, olha, a carne é isso e aquilo outro, olha. Ficar na carne, a pessoa, o que ele ficou? Ele ficou estressado, usa-se muito um jargão na igreja, tipo, rapaz, eu entrei na carne, viu? Eu entrei na carne no sentido de que eu passei do limite ali, né? Ou então diz assim, eu estou a carne, fiquei na carne pura, né? Para dizer que a pessoa ele saiu dos limites ali, propostos ali. Então essa ideia de, por amor de vós, eu quero ficar na carne, claro, não é uma leitura difícil, como eu expliquei no início, não significa que o sujeito não vai entender, eu não consegui, não. Ele vai ter uma dificuldade, que é claro, ele vai ter uma dificuldade de entender o que é ficar na carne. E aí, Paulo está nesse dilema, ele diz, eu prefiro ficar na carne por amor de vocês. Beleza, então aqui está corrigida. Trouxe também a NVI, que eu sempre trago uma versão ou outra ali para fazer um balanceamento, para ver alguma coisa. Contudo, é necessário, por amor de vós, que eu permaneça no corpo. Então, na primeira versão, você pode, inclusive, se você não tiver uma boa leitura, ficar em dúvida se carne, o que é carne ali? Ficar na carne é alguma coisa relacionada ao pecado, é alguma coisa, é uma descendência. O que é na carne ali, né? Na NVI, ele já coloca que a ideia de ficar no corpo, né? No corpo é muito diferente de ficar na carne. Na carne ela dá Claro, como eu estou dizendo aqui, não é uma questão assim muito difícil de entender, mas assim, você tem pessoas de todos os naipes, de todos os níveis que estão lendo o texto bíblico. Permanecer na carne é uma coisa, permanecer no corpo é outra, né? Claro que nos dois versículos, nas duas traduções, estão dizendo mais ou menos a mesma coisa. Porém, a ideia de permanecer no corpo também às vezes depõe-se aqui contra o sono da alma também, uma vez que você ficar no corpo, então o sujeito que sai, ele está fora do corpo, né? Esse é um versículo usado também nesse sentido. E aí fica essa questão, né? Permanecer no corpo, sair do corpo, ou se a pessoa é o próprio corpo, né? Ou não existe outro elemento ali, enfim, tem essa discussão. E esse texto é um texto benéfico nesse sentido aí, contra aqueles que defendem mais um sono da alma, né? A questão nesse sentido. Mas enfim, não é a ideia aqui agora, tá? Então, a NTLH, no caso aí a nova tradução linguagem de hoje, ela diz que é necessário que eu continue a viver. Ok? Alguém tem dúvida concernente a uma tradução dessa aqui? Não, nenhuma dúvida. Paulo está indo para outro mundo, né? No caso seria morrer, mas eu vou continuar, a minha opção aqui é necessário que eu continue a viver. Eu continue vivo, né? Ou seja, não morra. A pessoa não vai ter o mínimo de dúvida. Você pode dar essa tradução aqui para uma criança, ela vai entender o que é vida, mostra essas coisas aí. Agora ficar na carne, ela vai entender, permanecer no corpo, beleza, né? Melhorou um pouquinho, mas nesse caso a Bíblia, na tradução linguagem de hoje, ela esclarece o que possivelmente seja a ideia aqui. Paulo está dizendo, eu por mim eu iria agora, mas por amor de vocês eu vou permanecer aqui. Então tem essa questão. E aí não é uma crítica, como eu disse, são formas, você tem várias versões, então você tem que usar várias versões para ver que entendimento. Pode ser que uma tradução muito clara, ela ofusque o sentido original, pode ser, sim, e que uma tradução mais robusta, mais assim, grotesca, no sentido mais literal, ela traga exatamente a ideia perfeita do texto, sim, isso é claro, né? Não é a questão aqui. Mas quem comunica melhor no português, nesse caso aqui, a NVI comunica um pouco melhor no português, um pouco melhor do que a corrigida,
E a NTLH, né, como sempre, é um texto mais quase parafraseado, né? Eu vi um teólogo dizendo que quase apanhou lá na SBB porque ele fez uma defesa ruim aqui da tradução da linguagem de hoje, né? Os teólogos lá da SBB que pegaram ele e deram uma surra, né? No bom sentido, não sei se tem bom sentido no sentido teológico. E disse que ele não mais repetiu essa ideia de que a tradução da linguagem de hoje ela é tipo uma paráfrase, uma coisa assim, né? Então os caras caíram nele e foi matando. Ok, basicamente é isso, né? Que é apenas isso aqui. Vamos para o 3.10, aqui é bem rápido, né? Vou pegar o 3.10. O que tem 3.10? É que para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho dos que estão nos céus, na terra e debaixo da terra. Debaixo da terra você pode chegar a vários sentidos. O que tem debaixo da terra? O inferno debaixo da terra. Você pode muito bem se aproximar mais dessa ideia de um inferno debaixo da terra, de algum local onde ficam os mortos. Você pode chegar a várias questões, mas aqui a corrigida ela não está sozinha, né? Então a NVI também ela colocou na terra e debaixo da terra, né? O que é? Esse debaixo da terra é tipo na terra mesmo ou é embaixo, outro ambiente fora da terra, mas que fica embaixo, né? Qual que seria a ideia? Esses textos eles são um pouco mais difíceis de determinar o que realmente eles são. No caso aqui da nova tradução linguagem de hoje, né, que precisa se verificar exatamente a exatidão disso aqui, a veracidade disso aqui, ela coloca aqui criaturas que estão no céu, na terra e também no mundo dos mortos. Então ela tirou todo o elemento aqui físico, qualquer coisa, e colocou no mundo dos mortos. E no mundo dos mortos, ela não vai comunicar para o seu leitor que isso é embaixo da terra. Ela não vai comunicar. As outras vão comunicar que essa questão de se dobre também é debaixo da terra, né? Agora a NTLH, nesse sentido, ela não vai comunicar, os seus leitores não saberão que aqui existe uma referência debaixo da terra. Ela disse que se refere ao mundo dos mortos. Claro, pode ser o mundo pós-sepultura, pode ser sepultura para alguns, né? Pode ser o mundo pós-sepultura para outros, né? Que parece ser a ideia. Um mundo mais espiritualizado aqui, né? Aquilo é a ideia como aparece a palavra Hades, né? Que se refere também ao mundo dos mortos em muitos lugares aí, principalmente Apocalipse. É isso. Então aqui ficou elas por elas, né? Umas mais claras, outras mais difíceis. Ainda que também podia confiar na carne, né? Confiar na carne. Está na carne, primeiramente, foi aquela outra expressão do texto o que a gente comentou aqui, né? Ficar na carne. Agora é confiar na carne. O que é confiar na carne? Quando você vai para Filipenses capítulo 3, você está naquela discussão de que eu deveria, cuidado com aqueles que estão aí ensinando umas coisas contrárias e tal, eu deveria confiar. Se alguém aqui entre nós, disse Paulo, poderia confiar, né, nessas questões, nessas cerimônias religiosas, como diz a NTLH, né, nessas cerimônias religiosas tipo circuncisão, essas coisas, eu deveria ser a pessoa principal, né? E aí Paulo vai dizer, olha, quem tem a circuncisão verdadeira somos nós, eles não. Porque a nossa circuncisão é a circuncisão que se adora em espírito em Cristo. Se adora a Deus em espírito em Cristo. Aí o que acontece aqui? Nós temos essa parte a corrigida diz para confiar na carne, né? Não, eu podia confiar na carne, mas eu não vou fazer isso, né? Aquelas tradições, fui circuncidado ao 8º dia, toda aquela parte, eu fui extremamente zeloso da lei, eu fui exatamente fanático, né? Como a NTLH coloca às vezes ali, né? Eu fui fanático em relação à lei, eu cumpri tintim por tintim ali o que eu achava que era o correto e tal. Aqui a corrigida também ela não está sozinho. A NVI também entendeu que confiar na carne seria uma tradução compreensível, né? Aqui ela foi lá e colocou confiar na carne. A NTLH ela colocou confiar nelas. Então, quando você coloca confiar nelas, você remete a um contexto anterior daquilo que está sendo discutido, confiar nessas coisas que eu estou tratando aqui, né? Então, acredito que, nesse caso, a tradução linguagem de hoje, ela comunica muito bem fazendo esse retorno, né? Esse retorno ali aos elementos já citados, né? Seria o quê? Uma referência anafórica? Acho que é isso, né? E aí ele faz uma referência aos elementos já citados ali, né? Se alguém pensa que pode confiar nelas, né? Eu tenho ainda mais motivo para pensar assim, né? Confiar nelas, nas coisas que eu acabei de citar anteriormente.
Então aqui não é muito uma crítica aqui, mas é mesmo só algumas observações de coisas difíceis às vezes que você tem que entender. E não é questão de doutrina, é questão de português mesmo, frases e palavras no português, né? Isso aqui que dificulta um pouquinho. O 3 e 19, o fim deles é a perdição e o Deus deles é o ventre. O que significa o ventre? O ventre é o quê? Alguma coisa que gera? O que é o ventre, né? Você lembra da dança do ventre aí, ó? O Deus dele é o ventre deles. E a glória deles é para a perdição deles mesmos, que só pensam nas coisas terrenas. Então, coisas terrenas, né, claro, isso vai em oposição às coisas espirituais. Então, o Deus é o ventre, é o que é comida. O que é o Deus deles? É o ventre. O ventre é no sentido de comida, é no sentido de desejos pecaminosos, o que é, né? Então, aqui, além de entender isso aqui direto no português, você vai precisar de um suporte um pouquinho de cultura, né, dessas questões, né, sobre o uso do ventre, o que era, tal e tal. Beleza, tem essas questões. A NVT, no caso aí, a NVI, ela traz que o seu Deus é o estômago. Estômago já vai para um sentido de comida, né? Já tira um pouquinho ali do ventre em geral e já vai para um local mais específico. O estômago, então tem a ver o quê? Com comida? Seria isso, né? Bom, quanto a estes, o seu destino é a perdição e o seu Deus é o estômago. E tem orgulho do que é vergonhoso. E eles só pensam nas coisas terrenas. Aqui você teria que ir um pouco para o contexto para determinar exatamente o que significa, né? Se ventre significa comida, significa desejos pecaminosos, estômago, né? Já está ali numa região muito mais específica. E aí você vai indo aí com as nossas traduções, nesse caso aqui. A nova tradução linguagem de hoje, ela traz os desejos do corpo, né? Esse desejo do corpo pode ser o quê? Desejo sexual, desejos básicos, né? Por exemplo, comida, né? E aí você tem que ir vendo direitinho no contexto, você consulta outra tradução, você vai vendo direitinho ali o que está sendo narrado naquele capítulo, né? Naquele livro, enfim, qual que é a tese ali, quais são os argumentos, e aí você vai chegar mais ou menos a uma conclusão para isso. Porém, né, toda pessoa consegue fazer isso. Então essa dificuldade aí, ou de ventre, Deus é estômago, tal, beleza. É uma dificuldade mediana, mas tem gente que ainda se embaraça nessas questões aqui. E aí a NTLH ela coloca aqui como sendo os desejos do corpo. Agora que entra, se fosse o desejo da carne, você já iria para uma coisa negativa, assim, de cara, né? Mas desejo do corpo ainda você consegue debater o que isso significa na prática, os desejos do corpo, né? Você pode pensar exatamente na questão do comida, né? Você pode pensar em alguns elementos, até você chegar no elemento mais, assim, espiritual, sei lá, um desejo pecaminoso, coisa do tipo. Mas, a princípio, você vai chegar nos desejos do corpo como desejos que são naturais do próprio corpo. O 4.13 ele não é necessariamente uma análise nesse sentido, é mais uma observação aqui de que esse texto, talvez em Filipenses, é o texto mais mal interpretado que a gente tem, que é posto todas as coisas naquele que me fortalece. Esse texto é colocado em carros, em prédios, em fachadas, em tudo, placas em tudo, de caminhão, isso aqui é texto de placa de caminhão. Placa, como chama aqui lá, enfim, esqueci o termo. Mas aí você encontra isso aí em caminhões aí por aí, demais, mas posso todas as coisas naquele que me fortalece. Porque eu posso, né, a ideia de que eu posso, mas aí você tem uma ideia de um fortalecimento, esse fortalecimento não vem de ti mesmo, mas vem daquele que te fortalece. Então, tem algumas traduções possíveis desse texto, eu ainda vou comentar esse texto separadamente, então não vou entrar muito na questão. Tem aqui a ideia de um participo presente também, dando essa continuidade aqui. A NVI, ela diz assim, posso todas as coisas naquele que me fortalece, também a mesma coisa. A tradução da linguagem de hoje ela vai dizer: com a força que Cristo me dá, né, isso é presente, uma coisa presente, posso enfrentar qualquer situação. O que eu chamo a atenção aqui para a tradução da NTLH? Né? Claro, aqui o objetivo não é exatamente exaurir grego, não, aqui é a ideia mais. Aqui a pegada é outra, né? A gente tem outros quadros aí que a gente trata a questão do grego com mais profundidade. Mas aqui a questão é outra. Quando você tem essa tradução da a nova tradução da linguagem de hoje, quando você tem esse texto aí, que eu posso enfrentar qualquer situação, esse qualquer situação, ele remete muito melhor
ao que está sendo discutido anteriormente, nos versículos anteriores. Eu posso ter abundância, eu posso estar na pobreza, eu posso estar com a barriga cheia, eu posso estar passando fome, eu posso estar qualquer coisa, né? Então, a situação em que Paulo se encontra, e que ele já se encontrou, ele diz: eu tenho capacidade em Cristo de estar em qualquer uma dessas situações, preso ou solto, pobre ou rico, com fome ou com a barriga cheia. Então, esse texto induz o sujeito a pensar que ele vai sempre triunfar em todas as coisas, mas não. O triunfo aqui ele não é um triunfo material, um triunfo físico, ele é um triunfo espiritual. Em todas as situações que eu estiver, independentemente de eu estar por cima da carne seca, como diz o ditado, eu vou estar exatamente ali passando por aquela situação. Porque Cristo é que me dá força para passar por aquela situação. Não significa que esse tudo aqui que aparece, né? Ou todas as coisas, alguma coisa assim, tudo ou todas as coisas, sejam coisas boas. Às vezes é coisas ruins. E aí Cristo nos dá força para passar por todas essas coisas. Então esse é o versículo, talvez, aqui, o carro-chefe, o mais mal interpretado que você tem aqui em Filipenses. Isso aí é disparadamente assim. Então espero que você tenha gostado do vídeo. Comenta aí se você gostou, não gostou também, quiser fazer alguma crítica, fica à vontade. Eu sempre estou a responder as críticas, também os comentários positivos. Vou pedir apenas que você clique no joinha, se quiser se inscrever no canal também, isso ajuda bastante. Compartilhe com alguém que não esteve aqui, né? Talvez não tenha acesso ao canal. E vamos avançando aí, até o próximo vídeo aí, na série. Posso lançar outro vídeo de outra série, mas o próximo vídeo da série aqui exatamente vai ser o vídeo sobre Colossenses, tá? Então é isso, valeu, paz de Cristo a todos, até o próximo vídeo, fui!